Os trilhos do Brasil estão crescendo muito, né? Estão se tornando a verdadeira espinha dorsal da nossa economia. Só que tem um detalhe: essa espinha dorsal está perigosamente exposta. Hoje, a gente vai analisar uma proposta que tenta resolver uma falha de segurança que, olha, já existe há décadas. A criação de uma polícia pensada exclusivamente para as nossas ferrovias. A pergunta é bem direta, né? A gente está falando de milhares e milhares de quilômetros de trilhos cortando o país de norte a sul, levando de tudo: minério, grãos, passageiros. É um gigante logístico, sem dúvida. Mas a questão que fica no ar é: quem é que protege esse gigante todo? E é aqui que está o ponto central do problema. A nossa malha ferroviária é um ativo estratégico, não tem como negar. Só que a falta de um policiamento federal especializado cria uma vulnerabilidade enorme. Isso acaba abrindo brecha para roubo de carga, que gera prejuízos milionários, tráfico de drogas, de armas e até sabotagem. É um risco para toda essa infraestrutura que é tão crítica para o país. Para a gente entender a solução que estão propondo, primeiro a gente precisa mergulhar na origem desse vazio. E a resposta, por incrível que pareça, está na nossa própria Constituição. E agora vem a parte mais surpreendente disso tudo. A Polícia Ferroviária Federal, a PFF, não é uma ideia de agora. Ela já está lá, prevista na nossa Constituição. No papel, ela existe como um órgão permanente de segurança pública. E é aí que mora o paradoxo. A gente tem uma polícia que existe na lei, mas que na prática nunca foi implementada. Isso criou o que os especialistas chamam de um vazio institucional. É uma falha na segurança que se arrasta por décadas, desde que a Constituição de 88 foi promulgada. O porquê disso, se foi falta de vontade política ou grana, é uma discussão complexa. Mas o resultado a gente vê, uma vulnerabilidade que continua aí, até hoje. Bom, então como é que se resolve um impasse histórico desses? A resposta que está em debate lá no Congresso é uma proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC. Para quem não está familiarizado, uma PEC é a ferramenta que se usa para mudar a Constituição. E o objetivo dessa proposta em específico é finalmente dar vida à PFF, ou seja, definir direitinho a sua estrutura, as carreiras e o que cada um vai fazer de uma forma bem clara e definitiva. Para entender o que a PFF faria, a melhor comparação é com uma força que todo mundo conhece bem, a Polícia Rodoviária Federal. A lógica é exatamente a mesma. Enquanto a PRF cuida da segurança nas rodovias federais, a PFF faria a mesma coisa só que nos trilhos. Simples assim, sem tirar nem pôr. Tá, mas como seria essa polícia na prática, no dia a dia? Bom, a proposta desenha uma estrutura bem parecida com a de outras forças que a gente já conhece, como a própria Polícia Federal, por exemplo. A base da estrutura seriam 3 carreiras diferentes, mas que se completam. Lá na ponta, teríamos os agentes, que são quem vai patrulhar os trilhos. Para analisar cenas de crime, acidentes, essas coisas, entram os peritos criminais. E para coordenar as investigações, os delegados. Então, seriam esses os 3 pilares, sabe? Investigação, perícia e o patrulhamento ostensivo. Tudo isso adaptado para a realidade única que só as ferrovias têm. E as competências dela refletem essa estrutura. Ela ia atuar tanto na prevenção, com o patrulhamento, quanto na repressão, com a investigação dos crimes. E não para por aí. Faria também a fiscalização do tráfego e cuidaria dos crimes federais que acontecessem ali na sua área de atuação. Vamos dar um zoom agora na espinha dorsal dessa força toda, o agente de polícia ferroviária federal. Como é que seria a rotina de um agente desses lá nos trilhos? Olha, as tarefas do agente seriam bem amplas. Elas vão desde o patrulhamento diário para evitar crimes, como o roubo de carga, até fiscalizar o transporte, proteger as pontes, os túneis, as estações e até mesmo atuar em situações de defesa civil e dar aquele apoio em operações conjuntas com a PF e a PRF. Ok, já entendemos o que eles fariam, agora vamos para as questões mais práticas, aquelas que definem a carreira de verdade, as regras, a remuneração e como seria a progressão profissional. Esse ponto aqui é crucial para entender a natureza do cargo. Assim como outras forças policiais, a proposta já deixa claro que vai ter um regime jurídico bem rígido. Isso quer dizer que é proibido se sindicalizar e fazer greve, o que exige um compromisso total com a função. E além da proibição de greve, o regime prevê outras coisas: dedicação exclusiva, porte de arma em todo o território nacional, regras de aposentadoria especiais e a obrigação de seguir uma hierarquia e disciplina bem rígidas. É um modelo espelhado no que já existe para a PF e para a PRF. E o salário? A proposta usa um parâmetro bem conhecido no Brasil, que é a Polícia Militar do Distrito Federal, que serve de referência nacional.
O salário de um agente da PFF seria equivalente ao de um soldado ou terceiro sargento da PMDF e iria progredindo até chegar a inspetor-chefe, com o salário equivalente ao de primeiro-tenente. A progressão na carreira também é bem desenhada. Um agente começaria ali na classe A e, com base em tempo de serviço e merecimento, poderia ser promovido mais ou menos a cada 5 anos, ganhando mais responsabilidade até chegar lá no topo como inspetor-chefe. Agora vamos abrir um pouco o foco e tentar enxergar como tudo isso se conecta com o país como um todo. Qual seria o impacto de finalmente ter uma Polícia Ferroviária Federal ativa, na rua, ou melhor, nos trilhos? Os objetivos são de escala nacional mesmo. A gente está falando de proteger uma infraestrutura que é essencial para a economia, de combater o crime transnacional que muitas vezes usa as ferrovias como rota, de garantir a segurança de quem viaja e de quem transporta mercadoria e, no fim das contas, de fortalecer todo o sistema de segurança pública federal. Então, a proposta está aí. Ela busca preencher um vazio que é histórico e proteger um setor que é vital para o futuro do Brasil. A grande questão que fica é: será que a PFF vai ser de fato a peça que estava faltando nesse quebra-cabeça tão complexo que é a segurança pública brasileira? Bom, a discussão está só começando.